Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Esse episódio é uma continuação, então sim, existe uma parte anterior. Se tu ainda não assistiu, volta lá e confere todo o conteúdo desde o início, para que tu não perca nenhuma parte daquilo que está sendo proposto e daquilo que está sendo exposto na Escritura. Dica rápida antes de começar o vídeo. Confere a tua inscrição, confere se o sininho da notificação está ativo e não deixa de curtir, compartilhar e também de deixar o teu comentário. Deus abençoe vocês. A falta de reconhecimento por parte do teu patrão sobre o teu trabalho não pode fazer com que tu seja negligente ou relaxado com o teu trabalho. Vou repetir. A falta de reconhecimento por parte da empresa que tu trabalha ou do teu patrão sobre o teu trabalho, que é um cara diligente, zeloso, que é uma mulher caprichosa, dedicada, não pode fazer com que tu esmureça e se torne negligente. Sabe por quê? O texto que nós lemos anteriormente. O negligente no seu trabalho é irmão daquele que o destrói. Ninguém, irmão, ninguém em sã consciência quer ser irmão de alguém que quer destruí-lo. Eu não quero conviver com um irmão que queira me destruir. E eu sei que tu não quer isso. Mas é isso que acontece quando nós somos negligentes, é isso que acontece quando a gente trabalha de qualquer jeito, é relaxado, não se dedica, não estuda. É isso que acontece. E eu não estou aqui fazendo apologia a trabalhar desenfreadamente como se não houvesse amanhã em busca de riqueza, não. Porque quando a gente leu a carta de Tiago, a gente viu, a riqueza ela vai passar como neblina, irmão. Os ricos vão passar como neblina. Paulo vai dizer, e a gente já leu isso em algum momento também, a Timóteo, Paulo vai dizer, cara, quem deseja ficar rico cai em tentação e laço. Paulo também vai dizer a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, eu não estou aqui fazendo apologia ao trabalho desenfreado, dizendo que tu tem que virar 24 horas por dia trabalhando, não. Mas eu estou dizendo que naquilo que está à tua mão para fazer, e isso o escritor de Eclesiastes vai dizer no capítulo 9, verso 10 de Eclesiastes. Aquilo que vem à tua mão para fazer, tu tem que fazer bem feito. O teu trabalho, seja ele qual for, irmão, seja cuidar de uma casa, seja cortar cabelo, seja como pregador, seja como dono de uma mega empresa, não importa o que tu faça, o que te vem à mão para fazer, tu tem que ser dedicado, tu tem que ser diligente, tu tem que ser zeloso, tu tem que ser caprichoso e tu tem que fazer bem feito. É isso o que a Escritura diz. Para pensar um pouco sobre Jesus. Jesus ele é chamado de carpinteiro. Ele é reconhecido pela profissão dele. Jesus era carpinteiro. E eu nem vou entrar no mérito aqui se carpinteiro é carpinteiro mesmo ou se carpinteiro é pedreiro. Nem vou entrar nesse mérito. Mas olha só, Jesus tinha uma profissão. Jesus exercia uma profissão antes de ingressar no seu ministério. Os discípulos de Jesus, todos eles trabalhavam. Pedro, Tiago, João, André. Os 4 primeiros são pescadores. Mateus é coletor de impostos. Cara, todos eles estão trabalhando e Jesus vai andando, encontra-os trabalhando e vai chamando eles. Todos estão trabalhando. Jesus trabalhava, os discípulos trabalhavam. É bem verdade que Jesus, quando os chama para um chamado específico, para uma missão específica, e eles têm que largar tudo. Mas esse é o caso deles, talvez não seja o teu. Talvez não seja o meu. Talvez não seja. E não há problema nisso, irmão. E não há problema nisso. Porque tudo o que nós fizermos bem feito, com zelo, com dedicação, vai glorificar o nome de Deus. Seja trocar uma fralda, seja preparar um sermão. Tudo isso vai glorificar Deus. Tudo isso agrada a Deus. E quando a gente olha para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, não, mas Paulo era um missionário, Paulo não trabalhava. Pelo contrário, irmão. Vamos ler, abre comigo lá. Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Então, Deus trabalha até hoje. Adão foi posto no jardim para trabalhar. Jesus... Não, deixa eu voltar. O escritor de Provérbios faz uma apologia muito ampla, ou os escritores dos provérbios, né? Fazem uma apologia muito ampla à importância do trabalho. Jesus e os seus discípulos, todos trabalhavam, tinham suas profissões. Agora a gente chega em Paulo. Paulo, o maior missionário, quem sabe que essa
terra já viu. O cara que evangelizou quase que todo o mundo conhecido em sua época. O maior escritor do Novo Testamento. Ele sozinho escreve quase 50% do Novo Testamento. E certamente influencia todos os escritores. Certamente. Esse cara, esse Paulo, ele não é só um missionário, ele não é só um pregador itinerante. Não. Esse Paulo tem também uma profissão. Olha o que o texto vai dizer. Atos, capítulo 18, do verso 1 em diante. Diz assim: Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los, e percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e a trabalhar com eles, pois ambos eram fabricantes de tendas. Paulo tinha uma profissão, irmão. Jesus era carpinteiro, os discípulos, a maioria era pescador, mas tinha outras profissões envolvidas. Paulo, o maior missionário, o maior escritor do Novo Testamento, a mente mais brilhante do Novo Testamento. Ele é fabricante de tendas, ele tem um trabalho. E um dia eu ouvi um cara pregando, cara, gastou 1 hora da minha vida pregando, falando que quando foi chamado ao ministério, Paulo abandonou o seu trabalho, porque o trabalho é secular, o que agrada a Deus é pregar o evangelho. O texto que a gente acabou de ler em Atos já acaba com isso, já desmente isso. Porque Paulo é chamado no capítulo 9, se a minha memória não está me traindo. A gente está no capítulo 18 de Atos e Paulo continua sendo um fabricante de tendas. Ele continua tendo uma profissão, ele continua tendo um trabalho. Então para com essa ideia daquilo que é santo, daquilo que é secular. Para com isso. A nossa vida é uma só e ela precisa ser vivida para a glória de Deus. Seja dentro da igreja, seja fora dela. Principalmente fora dela, irmão. Porque glorificar Deus dentro da igreja é fácil, qualquer um faz. Mas o nosso chamado é para glorificar Deus no nosso trabalho, com o nosso trabalho, a partir do nosso trabalho. Paulo era fabricante de tendas. O texto que a gente leu diz que ele chega no lugar e ele encontra um judeu que tinha a mesma profissão que ele, e ele passa a morar com esse casal, Áquila e Priscila, porque eles também fabricavam tendas, então eles se encontram e começam a viver juntos. Verso 13, percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Deu certo! Eles começam a trabalhar juntos e eles começam a pregar juntos. E esse Áquila e essa Priscila se tornam pessoas importantes no ministério de Paulo, se tornam propagadores importantes também da mensagem. Tinham a mesma profissão que Paulo, aceitam o evangelho que Paulo prega e eles também vão se tornar propagadores da mensagem, mas nunca deixaram de trabalhar, irmão. Nunca deixaram de fabricar tendas. Sempre tiveram o seu trabalho. E é esse o ponto que eu quero frisar para ti. O Novo Testamento, ele é totalmente contra a ideia, totalmente contra o pensamento grego que diz ou que via o trabalho como uma maldição, como um peso. Não. O Velho Testamento diz que o trabalho, ele é digno. Todo o trabalho dedicado é proveitoso. E o Novo Testamento vai confirmar essas coisas e, principalmente, nos textos desse cara, nos textos de Paulo, a gente vai ver a importância que tem o trabalho. E a importância dessa relação entre o cristão, entre nós, entre eu, entre você e os nossos trabalhos. Zeca, mas Atos 18 é um texto isolado. Não, irmão, Atos 18 não é um texto isolado. Atos 18 é um texto que diz que Paulo encontrou Áquila e Priscila e eles passaram a morar juntos, pois tinham a mesma profissão. Agora olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Texto escrito pelo mesmo Paulo, fabricante de tendas, que morou por um período com Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Olha o que Paulo vai dizer agora à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, diz assim: Pois certamente vocês se recordam, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como, noite e dia,
trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos, de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós os que credes, e sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Que ao mesmo tempo em que ele era um pregador do Evangelho, ele continuava fabricando tendas. Ele trabalhava de dia e de noite fabricando tendas para que as pessoas às quais ele estava pregando não precisassem sustentá-lo financeiramente. Não. Paulo continuava trabalhando. Ele estava indo, ele estava pregando e ele continuava exercendo a sua profissão, fabricante de tendas. Tem um outro texto, na próxima carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 6 ao verso 9. É um texto que vai colaborar com isso. Diz assim: Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, que não está de acordo com a tradição que recebestes de nós. Porquanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo em que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, é o mesmo Paulo falando, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer um exemplo em nós mesmos, a fim de que vocês nos imitassem. De novo, Paulo está dizendo, nós trabalhamos, nós produzimos o nosso sustento enquanto pregávamos no meio de vocês, na cidade de vocês. Enquanto nós pregávamos o Evangelho, nós também produzíamos tendas, nós também éramos profissionais, nós tínhamos um trabalho, nós produzíamos e com isso nós tirávamos o nosso sustento. Que interessante isso, irmão. E que interessante Paulo dizendo, afastem-se de quem não quer trabalhar, de quem está ocioso. E aqui já deixa eu fazer um parêntese. Paulo não está falando contra quem está desempregado. Até porque a realidade era outra. Paulo não está falando sobre quem está doente e não pode trabalhar. Não, irmão. O que Paulo está atacando desde lá da primeira carta aos Tessalonicenses é que muitas pessoas que ouviram o Evangelho naquela época, elas ficaram tão empolgadas, isso é uma tese, né? Elas ficaram tão empolgadas com a vinda de Jesus que elas disseram, cara, Jesus está vindo, Jesus está às portas, eu não preciso mais trabalhar, quando ele vier eu vou subir, eu vou embora. E Paulo diz, não, não é assim. Vocês precisam trabalhar, não sejam ociosos. Não sejam ociosos, trabalhem. Por quê? Porque nós, enquanto pregávamos a vocês, trabalhamos dia e noite. Para quê? O final do verso 9 diz, a fim de que vocês tivessem o exemplo e nos imitassem. Paulo deu o exemplo de alguém que trabalhava continuamente, porque Paulo entendia o valor do trabalho, porque Paulo não se apegou ao pensamento grego de que trabalho é maldição, não. Paulo se apegou ao ensino bíblico, ao ensino da Torá, que diz que todo trabalho feito com zelo, com dedicação, com diligência, é proveitoso. Todo trabalho feito com diligência será promovido a lugares mais altos. Você vai chegar a um lugar de excelência. Se fizer do jeito certo, irmão. E o jeito certo é o jeito bíblico, com diligência, com zelo, com dedicação. Essas são as palavras que a palavra de Deus vai trazer e vai usar para falar sobre isso. Agora, existem ordens específicas de Paulo. E a gente vai voltar. Volta comigo lá. Existem ordens dadas por Paulo sobre o trabalho e a gente precisa se atentar a isso, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 11 e 12. Esses textos podem nos ajudar. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses, verso 11 e 12, diz assim: Busquem viver em paz, cuidando cada um da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. Busquem viver em paz,
cuidando cada um da sua vida. Outra versão vai dizer, cuidando dos seus próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos. É Paulo quem está dizendo, irmão. É um fabricante de tendas que prega o evangelho. É ele que está dizendo isso. Trabalhem. Produzam com as próprias mãos. Para a glória de Deus. Produzam com as próprias mãos, para que o nome de Deus seja glorificado. E é interessante que ele vai dizer, para que nada vocês precisem daqueles que não fazem parte da igreja. Para que vocês não necessitem de nada, de favor nenhum, de esmola nenhuma, de bolsa nenhuma. Não, trabalhem, produzam com as próprias mãos. Tem um segundo texto, agora, a continuação daquele que nós lemos anteriormente. Volta lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, agora a gente vai ler a partir do verso 10. O mesmo Paulo falando. E ele vai dizer, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto. Guarda essa frase na tua mente, no teu coração. E, cara, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com aquele teu irmão que está ocioso. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Simples assim, irmão. Olha a regra de Paulo. Olha o padrão estabelecido por Paulo. Quem não quer trabalhar, beleza, não trabalhe. Mas também não coma. É justo? Para mim parece justo. Para mim é interessante. Pois fomos informados, verso 11, de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer se trabalhar. E o pior, se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quem não quer trabalhar, não come. Agora é o seguinte, irmão, o cara tinha gente em Tessalônica que, além de não trabalhar, ficava se intrometendo na vida dos outros. E a admoestação, a ordem de Paulo, o chamado de atenção do apóstolo Paulo é o seguinte, cara, vão produzir com as mãos de vocês e comam o pão de vocês e vivam em paz. Não incomodem os outros, não esperem esmola dos outros, não esperem, porque alguns comentaristas bíblicos vão dizer, né, que o problema dos tessalonicenses é que, além de terem essa expectativa da volta iminente de Jesus, alguns estavam se aproveitando da generosidade dos mais ricos. Então, uma igreja plural feita de gente pobre, classe média e rico, alguns estavam se aproveitando. Não, mas o rico tem, ele vai dar, e a gente vive do que ele der. A gente vive do que sobrar do rico. Paulo está dizendo para esses, a esses ordenamos e admoestamos, trabalhem em paz e alimentem-se do seu próprio pão. Esse é o conselho bíblico, irmão. Esse é o caminho bíblico para a vida do cristão, para essa relação necessária, fundamental, indispensável, essa relação entre o cristão e o seu trabalho. Esse é o caminho. Trabalhe, produza com as próprias mãos, para que a sua vida glorifique a Deus, para que tu não precise da generosidade dos outros, não. Produz, trabalha, te dedica, seja zeloso. E tem um texto, um último texto, que eu quero compartilhar. Volta um pouquinho. Colossenses, capítulo 3. Esse a gente já leu e eu disse, né? A gente já tinha arranhado a superfície desse assunto e foi lendo também esse texto em algum outro momento. Colossenses, capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 22, diz assim: Escravos, obedecei a tudo a vossos senhores terrenos. Por escravos tu pode trocar, tu pode colocar servos, tu pode trocar, tu pode colocar trabalhadores, tu pode trocar, tu pode colocar empreendedores. É para nós esse texto. É para nós. Todos nós que trabalhamos, todos nós que diariamente a gente está batendo ponto, ou a gente está abrindo o nosso negócio, ou a gente está se dedicando a algo, é para nós esse texto. Obedeçam a tudo a vossos senhores, a vossos patrões, a vossa empresa, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens. Olha isso, irmão.
Mas, trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Seja tu dono de uma empresa, um microempreendedor, seja tu um empregado, seja tu uma dona de casa, tudo, e tudo no grego é tudo mesmo, é tudo de verdade. Tudo o que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus. E o nosso trabalho está incluído nesse tudo. Então sim, seja qual for a tua atribuição diária, seja qual for o teu trabalho, seja o que for que tu faz para ganhar o teu pão, faça para a glória de Deus. Faça com dedicação, faça com zelo. É o que o texto bíblico está dizendo, irmão. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que a Bíblia diz. Desde Gênesis até Apocalipse, o trabalho ele é algo nobre e ele precisa ser feito para a glória de Deus. E aqui eu vou voltar. Zeca, mas o meu patrão é injusto. Não tem problema, querido. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: não façam para contentar homens, mas façam como para o Senhor. Teu patrão pode ser injusto, teu patrão pode ser até cruel, teu patrão pode ser até ruim. E aqui, deixa eu abrir um parêntese dentro do parêntese. Se esse é o caso, irmão, troca de emprego. Procura outra coisa para fazer. Sai desse lugar, não fica aprisionado, sendo torturado. Eu já passei por isso, irmão. Eu já passei por isso e adoeci fisicamente e psicologicamente. Eu já passei por isso, eu não estou aqui pregando moral de cueca. Não, eu estou falando com muito conhecimento de causa. E hoje eu sou grato a Deus pela profissão que Ele me deu, porque eu posso com ela glorificar o Senhor e também ganhar o sustento, o meu pão diário para levar para minha casa. Mas eu já passei por humilhação. Eu já passei por aperto financeiro, eu já passei por arroxo financeiro. Eu já fui humilhado por patrão. Eu já passei por tudo isso. Que quem sabe tu esteja passando, então deixa eu te dizer, procura outra coisa, irmão. Sai desse lugar. Ah, mas o salário é muito bom. Então, faça para o Senhor. Se tu não quer abrir mão por causa de um salário, então lembra desse texto. Faz para a glória de Deus. Esquece que o teu patrão é cruel, esquece que o teu patrão é ruim, esquece que o teu gerente é péssimo. Esquece isso. Faz para a glória de Deus. Ah, Zeca, mas não tem solução? Tem, com certeza. Porque o verso 24 diz: vocês receberão a recompensa. E o oposto também é verdadeiro. O teu patrão, seja ele bom ou cruel, ele também vai ser recompensado. E se ele for cruel, pode ter certeza que a recompensa não vai ser boa. É assim que Deus age, irmão. É assim que Deus faz as coisas. Então, guarda na tua mente algumas coisas. Primeiro, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é parte integrante da tua identidade, da tua personalidade, de quem você é. Segundo, a Bíblia está recheada. Eu peguei aqui alguns textos, mas a Bíblia está recheada de textos que apontam para a importância, para o valor e o aspecto positivo do trabalho. Terceiro, Jesus e seus discípulos tinham profissões. Quarto, Paulo tinha uma profissão e ele trabalhava durante o seu ministério. Além da pregação, Paulo também se dedicava à construção de tendas. Quinto, esse mesmo Paulo, ele ordena que a igreja de Tessalônica trabalhe, que aqueles que estão ociosos trabalhem, se dediquem, produzam com as próprias mãos, para que tenham o seu pão diário. E por último, mas não menos importante, tudo que tu fizer, faz para a glória de Deus. Então, quando chegar domingo e quiser bater aquela tristeza, puxa vida, amanhã é segunda-feira, eu tenho que voltar para o trabalho. Não. Lembra, o teu trabalho é para a glória de Deus, seja qual for ele. Lembra da história de Lutério Sapateiro. Produza bons sapatos e venda a preço justo. Que o teu trabalho seja uma expressão de louvor e também de adoração a Deus, e que o teu trabalho seja uma forma de serviço, irmão.
uma forma de serviço. Pensa, enxerga, tenta passar a enxergar o teu trabalho como uma forma de serviço. Não só para o teu patrão, para ele também, mas de serviço ao próximo. O teu trabalho pode ser uma ferramenta de Deus para abençoar as pessoas que usufruem do teu trabalho. Eu espero que essa nossa conversa de hoje tenha te abençoado, e eu tenho certeza absoluta. A palavra, ela fundamenta amplamente a importância e o lado positivo do trabalho. Espero que tu estejas nessa condição de produzir com tuas mãos para que tu tenha sustento para ti, para tua casa e também para quem precisar. Que o teu trabalho possa te levar a ser uma pessoa generosa. E quem sabe, meu irmão, se tu está numa situação de doença ou de desemprego, que Deus abençoe a tua vida, que a mão de Deus possa vir sobre a tua vida e tu possa, quem sabe, sair dessa situação e voltar a essa posição de poder produzir com as tuas mãos o teu sustento e, quem sabe, poder suprir as necessidades não só da tua casa, mas daqueles que estão ao teu redor. Deus abençoe vocês, obrigado por ficarem até aqui comigo. Eu te convido mais uma vez, confere a tua inscrição, confere o sininho da notificação, não deixa de seguir o Biblicamente Podcast lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, todos com a mesma escrita, vai estar passando aqui em cima, @biblicamente.pdc. Eu volto semana que vem, se assim Deus quiser, e não esquece de deixar o teu comentário, seja falando sobre esse assunto, seja comentando sobre o texto de Provérbios 6, o texto da formiga. Cara, espero que tenha muito comentário bom aqui. Espero vocês semana que vem. A gente tem mais um assunto, no mínimo, interessante para tratar antes de começar a nossa próxima série. Era isso. Deus abençoe vocês. Valeu.